Olá pessoal de São Carlos e região, meu nome é Dr. Fábio Henrique Limonte, eu sou médico neurologista aqui na cidade de São José do Rio Preto. Vou falar para vocês um pouquinho das consequências neurológicas da Covid-19. Então eu vou dividir basicamente em 3 tópicos, o primeiro sendo as dores de cabeça produzida pela infecção da Covid. Nesse sentido, pessoal, a gente vê, os estudos apontam um aumento de 25% nos casos de dores de cabeça após a Covid. Ele diz que essa dor de cabeça se inicia desde o primeiro dia do sintoma, pode se iniciar desde o primeiro dia do sintoma e se arrasta por até 2 semanas após a infecção. É uma dor de cabeça da qual o paciente não tinha antes, e ele adquire isso após a infecção do Covid. No entanto, o que a gente vê é um aumento geral, e isso também quantificado em estudos, da dor de cabeça em até 60% dos pacientes. Como assim? Então, novos casos de dor, o paciente não tinha dor e desenvolve a dor, 25%, mas 60% é aqueles pacientes que já tinham dores de cabeça e essas dores de cabeça então se pioraram ou se tornaram mais frequentes após a infecção da Covid. Então, nesse sentido, não foi a Covid que desencadeou, mas ela piorou uma dor de cabeça que a pessoa já tinha, uma síndrome álgica que ela já tinha pré-existente. Então, por isso que diz que tem esse número tão significativo no aumento de casos de dores de cabeça. Porque além de causar nova padrão de dor, ele pode também agudizar uma dor de cabeça que estava até então controlada. Então, nesse sentido, pessoal, em persistindo a dor de cabeça mais do que esse período que é o habitual, que eu falei aqui, 1 semana, talvez até 2, procurar um neurologista para a gente fazer uma avaliação precisa do caso, fazer a investigação, né? Qual o mecanismo de dor de cabeça desencadeado pela Covid nos estudos mais recentes? São basicamente 3 motivos, né? O primeiro diz que pela hipóxia. Então, como o Covid ataca o pulmão, diminui a saturação, essa falta do oxigênio no cérebro pode provocar um quadro de dor de cabeça. Outra hipótese seria a seguinte: foi visto que mesmo pacientes que não são graves e que não têm grandes dessaturações, aqueles que ficam em casa, também podem ter dor de cabeça. E para explicar isso, foi feito um estudo muito grande, né, no Reino Unido, com pacientes que vieram a óbito por Covid. E foi visto que esses pacientes tinham no cérebro e neurônios corticais a presença do vírus. Então, isso denota e prova para a gente que o vírus tem um espalhamento também no tecido cerebral. Então, pode ter sim uma ação direta do vírus no cérebro, uma ação de produção de toxinas inflamatórias na região do sistema nervoso central, e isso, né, pode então também levar ao quadro de dor de cabeça. Então, seja pela lesão pulmonar baixando a saturação, seja pela lesão diretamente do vírus e seja também, pessoal, pelo quadro, a gente não pode esquecer isso jamais, o quadro psicológico que a pessoa entra quando adquire a doença, o diagnóstico de coronavírus. Né? A pessoa não sabe o que vai evoluir, a forma como isso vai acontecer. Em decorrência desse quadro psicológico, pode sim agudizar os quadros de dores de cabeça. Então, esses são os 3 mecanismos referentes à dor de cabeça.